uma ideia, e daí? E agora? O que eu faço? O que eu vou fazer com a minha ideia? Será que eu vou... Quer dizer, eu quero vender alguma coisa, quero gerar algum dinheiro, e aí o que eu vou fazer? Eu não sei. Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do Manual de Sobrevivência do Empreendedor. Eu sou Alexandre e hoje vamos falar sobre a origem do empreendimento e a origem do empreendedor também, né? Então, por quê? Por que algumas pessoas empreendem e outras não? O que essas pessoas que empreendem buscam? O que elas estão buscando para a sua vida? É natural que o empreendedor lhe busque conciliar algo que ele goste, que ele sinta prazer em fazer, com a possibilidade de gerar receita. Essa natureza do empreendedor está relacionada à felicidade e à liberdade de poder fazer aquilo que lhe é conveniente dentro de suas habilidades. É claro que isso está relacionado também com a capacidade do indivíduo aprender com o tempo. O empreendedorismo é um aprendizado constante. Aqueles que não conseguem aprender com o tempo e aprender constantemente tornam-se obsoletos no seu métier, no que fazem. A plenitude e a satisfação pessoal é outro elemento fundamental. Então o indivíduo que está ali na lida, ele pode obter satisfação sim naquilo que ele faz, por mais simples que seja. Uma mecânica, uma padaria, até uma sofisticada empresa de software, não sei o quê. E tudo isso pode estar relacionado, sim, à capacidade do indivíduo em obter satisfação pessoal, em uma plenitude, seria o termo mais correto, né? A plenitude é aquilo que gera na gente uma satisfação de interação conosco e com o nosso objetivo de vida. Então, sim, o empreendedor ele pode conseguir isso com o seu negócio, né? A autonomia e independência para ser. Autonomia e independência são itens bastante sofisticados que a gente fala no trabalho hoje em dia. Autonomia e independência dependem de uma capacidade de fazer e capacidade de suportar as consequências do fazer, né? Então, o empreendedor, sim, ele tem que suportar as consequências do que faz, porque numa relação de poder existe uma hierarquia dentro da organização, porém, quem vai pagar o pato é sempre o empreendedor. Uma vez que a empresa é dele, a receita vem para ele, o sistema de mobilização de recursos é gerenciado por ele. Então, sim, o empreendedor ele tem que ter autonomia e independência e também tem que ser capaz de suportar as consequências de suas ações, né? Sentimento de realização, de realizar-se com algo que faz. Não é incomum em outras tantas tarefas, mesmo quem trabalha no regime de CLT, por exemplo, né, no qual o indivíduo tem uma hierarquia bastante definida, ele pode ter seu sentido de realização bem definido, ou seja, aquilo que ele queria fazer. Assim como uma pessoa pode ter um sentido de realização muito diferente de um empreendedorismo, de um empreendimento, melhor dizendo. Por exemplo, como ser mãe, como ser pai, ou como viajar ao topo do Everest e voltar vivo, né? Outro elemento que a gente pode colocar como busca do empreendedor é o status. Status de ser empresário, né? Eu conheci muita gente que gostava muito de ser empresário, apesar do negócio não estar indo bem. Mas o status era muito importante. Então, a busca pode se resumir a diversos itens, não somente um, ou a um conjunto de itens, né? Eu posso estar buscando autonomia, autorrealização, satisfação pessoal, posso estar buscando muita coisa dentro da minha ideia de empreender. Chegamos ao item da personalidade, né? O que o empreendedor precisa ter com personalidade para que o seu negócio ele tenha uma orientação? Primeiro, ele tem que buscar oportunidade e ter iniciativa. Empreendedores que não buscam oportunidades, que esperam a oportunidade de bater a porta, vão esperar bastante tempo. A iniciativa é aquilo que move o empreendedor, ou seja, fazer, pensar, observar, entender. Tudo isso é característica do empreendedor. Então, sim, essa é um traço de personalidade do empreendedor, né? Comprometimento. Quem não está no comprometimento está dentro de uma área bastante confortável, porque o comprometimento para o empreendedor é total. É seu negócio, é você, é a sua maneira de fazer, é a sua cultura gerindo e gerando a organização. Então, sim, o comprometimento é fundamental, um sine qua non, é algo sem o qual não há um empreendimento. Demanda, eficiência e qualidade.
Então, é preciso ter, dentro das características do empreendedor, a capacidade de observar o que é um sistema de qualidade e, por consequência, a excelência, porque sem excelência não há competitividade. Sem excelência não há competitividade. Qualidade não basta. Deve ser excelência, sempre. Excelência no atendimento, excelência nos seus produtos, excelência nos seus serviços. Que seja. Tá? A eficiência é fundamental quando a gente pensa que o negócio vai competir com outros negócios. Não é? Então, pensar nesses cenários é fundamental. Fundamental é a palavra que eu sempre uso e é sim. Fundamental é ter excelência e pensar com eficiência. O estabelecimento de metas. Metas é um critério que a gente deve adotar quando a gente observa um pensar em prazo, em médio prazo, em longo prazo. Pensar em prazos significa que a gente tem um objetivo nesses prazos. A gente coloca metas, situações a serem alcançadas nesses prazos, né, para que possamos alcançar no final de tudo um objetivo. Essa questão, esses pontos que eu coloquei agora, eles são de legítima importância para o empreendedor. Uma vez que o empreendedor entende que colocar metas em seu trabalho no objetivo, ter um objetivo em médio e longo prazo para a organização que ele gerencia, que é sua, né, é fundamental. Observe, eu uso muito essa palavra, mas é fundamental, vem de fundamento, vem de base. Tá? É a base para a criação de uma organização que está pensada no planejamento. Planejar é a base do empreendedor. Né? O empreendedor, além de ideias, tem que ter planejamento. Planejamento e monitoramento sistemáticos é um outro item que acabei de dizer, que é base. Né? Monitoramento sistemático significa que ele vai observar por alguns critérios que ele adotou, né? Vai observar sua receita, vai observar a qualidade dos seus serviços, a excelência dos seus serviços, a aceitação do seu produto, etc. A persona, que é aquilo, a característica do seu público, né? Vai observar tudo isso, mas o monitoramento por esses itens é que pode definir a orientação das próximas etapas do empreendimento. Ou seja, é preciso planejar, pensar, ter comprometimento e monitorar para ver se tudo isso está indo para o lugar certo. Né? Além disso, é preciso de uma rede de contatos e capacidade de persuadir pessoas. Sem networking, hoje em dia, a gente não vai. Né? Se nós pensássemos há 100 anos, nós teríamos uma outra estrutura de negócios. Há 50 anos, bem diferente também. Há 30 anos, diferente também. Há 20 anos, estaríamos começando nossa estrutura de negócios, no qual as pessoas são muito mais informadas, as pessoas conhecem muito mais sobre outros produtos, sobre os nossos produtos, conhecem muito mais sobre as características de empreendimento X ou Y, porque a internet está aí. Não é? Então é preciso convencer as pessoas que o seu negócio é bom. É preciso ter uma rede de contatos para que você capte boas pessoas, talentos, para que você consiga dispersar seu produto, sua imagem, né? Para que você consiga gerar um posicionamento de mercado, ou seja, as pessoas pensam no seu negócio e logo vem uma característica. Né? Além disso, é preciso que autoconfiança e independência. Independência para tomar decisões e autoconfiança para reafirmá-las. Né? A autoconfiança é importante e a gente consegue autoconfiança não só baseada em nossa formação, em nosso pensamento, nosso planejamento, mas conversando com outros empreendedores. Tá aí. Network é importante para que a gente tenha noção de como é o mercado pela visão de outras pessoas. Como os empreendedores visualizam as oportunidades? Bem, a gente pode visualizar a oportunidade a partir de demandas atuais e futuras demandas. Atuais é fácil a gente entender. Olha, surgiu uma nova oportunidade porque o governo baixou a medida X, uma medida Y e abriu uma possibilidade da gente trabalhar uma área tal ou a área X. E as demandas futuras? Como demanda futura, eu coloco para vocês a tendência a termos carros elétricos, motos elétricas e outros veículos elétricos por aí. No nosso mundo do futuro, as pessoas diminuirão sua mobilidade baseada em combustível fóssil. Diminuirão, não sei quanto, não tem certeza, não sabemos, até porque o mundo não é homogêneo nesse sentido, né? Os países mais envolvidos há uma tendência mais rápida, né? Os países como o nosso, em desenvolvimento, a tendência ainda é muito engatinhando, está engatinhando ainda.
mas há uma tendência. Dessa forma, nós podemos pensar que no futuro a demanda por baterias de lítio será uma questão fundamental, né, para a mobilidade, ou a manutenção de veículos elétricos, não sei, né? Então, pensar em demandas futuras baseado no cenário atual é também uma questão que o empreendedor deve ter em mente, né? Ciclos de conhecimento tecnológico e mercadológico. Então, conhecer a tecnologia e conhecer as tendências de mercado baseado em conhecimento mercadológico, né, inserido no mercado, está ali no mercado observando, é o elemento que vai trazer para o empreendedor uma visão de quais demandas no futuro nós teremos, quais demandas atuais existem, qual a tendência das demandas atuais, né? Habilidade, gosto e outras características pessoais. Então, nós estamos falando agora de características sociodemográficas, ok? Características de personas. Persona é aquilo que a gente define como característica do nosso público, só que uma característica mais focada em uma pessoa, né? Uma característica de algumas pessoas. Nesse sentido, ter a orientação para descobrir quais os gostos, tendências, similaridades que as pessoas buscam em termos de tendências de vestir, de se comportar, de adquirir, é também uma pedra angular para o empreendimento. Com isso a gente pode obter a partir de pesquisas em primeira via, no qual a gente entrevista pessoas, ou de segunda via, em resultados de outras pesquisas, né? Então, em jornais, no SEAD, Sebrae, etc. e tal, IBGE. Ou seja, né, o nosso empreendedor deve ser muito bem informado e estudar sempre, porque as tendências elas variam muito rapidamente. E hoje, rapidez e variação é algo natural na nossa cultura tecnológica. Não esquecendo, o nosso empreendedor ele vem de algum lugar. Tá? De onde vem o nosso empreendedor? Né? Normalmente ele vem de uma família empreendedora. Será que isso é verdade? Pode ser que sim, pode ser que não. Vir de uma família empreendedora não significa ser nato, né? O empreendedorismo ele é algo que a gente pode desenvolver. Mesmo as pessoas que têm uma dificuldade enorme. Na verdade, a dificuldade gera oportunidade de empreender, não é? É o que eu chamo de know-how de escassez. Know-how de escassez é trabalhar com aquilo que a gente não tem. Aquilo que a gente não tem. Minha empresa não tem dinheiro. Ótimo, então nós temos ideias. Minha empresa não tem máquinas. Ótimo, essas pessoas, então, né? Trabalhar com aquilo que a gente não tem, know-how de escassez. Mas o empreendedor ele pode vir de uma família já empreendedora e ter observado tudo aquilo e ter assim captado e ter desenvolvido algumas habilidades durante sua vida, né? Sua pequena vida como criança, sua vida como adolescente, adulto, dentro de uma família empreendedora, gerará um empreendedor. Não necessariamente, mas a tendência é essa. O herdeiro é aquele que herdou a empresa. A empresa simplesmente veio, foi jogada no colo dele e ele, por característica de como empreendedor, por ter comprometimento, por ter visão de negócio, ou outras como não há outra opção, não ter outra opção de trabalho, vai guiar a empresa. Quando nós temos um indivíduo que se junta a essa massa de pessoas que não tem uma visão daquilo que está fazendo, né? Então a empresa corre um risco. Agora, quando o empreendedor capta a oportunidade, herda da empresa e capta a oportunidade, transita a empresa de uma geração para outra, essa geração continua visualizando perspectivas de mercado, então a empresa pode ser muito madura, pode amadurecer muito rapidamente e passar para estágios mais sofisticados de desenvolvimento. Nós podemos ter funcionários da empresa que simplesmente cansaram de ser funcionários. Viram oportunidade, pegaram uma grana, sei lá, uma demissão voluntária, ou foram demitidos, sei lá, e ou apenas geraram assim, uma visão de que existe algo além da sua atividade profissional, né? Muitos deles fazem paralelo. Excelentes técnicos, então é muito comum na indústria tecnológica, né? Ou mesmo na indústria, eu conheci muitos técnicos que abriram suas próprias empresas. Muitos deles entenderam que ganhar dinheiro era uma relação que eles poderiam propor para si mesmos. Não simplesmente trabalhar na empresa, mas ganhar dinheiro com empresários, né? Temos os vendedores. Os vendedores são aqueles indivíduos que estão na ponta ali com o cliente, né? Vendendo produtos para o cliente de alguma empresa. E esses indivíduos criam um networking muito grande. O networking deles é enorme, né? E conhecimento sobre o produto que eles vendem. Então, esses indivíduos tendem a se promover como empreendedores. Opções ao desemprego, isso é tido com muito cuidado, né?
Veio um rapaz outro dia para mim, um conhecido meu, que ele ficou desempregado nessa economia que a gente está agora. Isso é muito comum. Sacou seu FGTS e queria investir ali no negócio. Ele não tinha muita ideia do que, isso é um problema. Ele não sempre foi um trabalhador de setor administrativo de indústria. E ele tinha essa perspectiva, precisava gerar receita, precisava fazer alguma coisa. De cara, ele tentou apostar tudo que ele tinha. Perguntou para mim se isso era um bom negócio. Não é. Não é. Se o indivíduo, o empreendedor, tem uma noção específica daquilo que faz, planejou o seu negócio, modelou, como a gente diz, viu os custos, quanto vai ter que colocar do seu bolso, do seu FGTS ali, para manter a empresa rodando durante 6, 7, 8 meses, sem ter receita suficiente, sem equilibrar pelo menos a empresa, tem que ser pensado nisso. Se ele pensou nisso, se ele pensou no público, se ele pensou no local de venda, se ele pensou nos custos, se ele pensou no preço, se ele fez uma modelagem completa, aí nós temos um pensamento sólido. Podemos investir em alguma coisa, mas querer investir, não sei, 50, 60, 80 mil reais em algo que não sabe se vai dar certo, não sabe custos, não sabe. Então, aí, meu caro, aí é difícil. Sugiro que busque outras alternativas. Desenvolvimento paralelo dos empregados que têm um comércio ou ajuda no comércio de uma empresa, da sua família, melhor dizendo, uma empresa da sua família. Empregados que atuam em dinâmicas diferentes de tendências. Também isso pode ser. Esses empreendedores, eles buscam incrementar o seu processo de aquisição de receita. Um tem o seu salário, a outra receita é da empresa, da família, por exemplo. E a aposentadoria, aquelas pessoas que não conseguem ficar paradas, aquelas pessoas que não conseguem ficar no lugar, vestir o pijama de aposentado e ficar assistindo TV. Não, são aquelas pessoas que não conseguem fazer isso. Isso também é uma saída para esse cenário, o empreendedorismo é uma saída para esse cenário. E eu acredito realmente, que existe uma alta possibilidade do indivíduo tocar o seu negócio de uma maneira tranquila, desde que haja uma modelagem de negócio. Deixo para vocês aqui algumas bibliografias para quem quiser conhecer mais. São 2 livros bastante interessantes e um artigo de Filion. Filion é uma sumidade no assunto, uma pessoa bastante conhecida, estuda empreendedorismo há uns 35 anos. E são obras bastante práticas e visualmente interessantes. Ou seja, a gente pode observar que eles desenvolvem o assunto de uma maneira bastante clara, objetiva e didática. Até mais, até a próxima!